Ok, queridos. Obrigado, Gigi. Vamos bater um papinho sobre unidade hoje? Por que será que é tão difícil a gente viver em unidade dentro da igreja, queridos? Você já parou para pensar nisso? Por que será que muitas vezes nossas igrejas, de um modo geral, elas são sempre tão marcadas por panelinhas e por pessoas feridas que muitas vezes até param de congregar por causa desse tipo de coisa? Por que é que a gente não pode ser como um homem só, igual a Bíblia fala do exército de Israel? A sensação que eu tenho às vezes, irmãos, é que a gente alimenta um clima de rivalidade, até mesmo dentro da nossa própria denominação. Parece que a gente fica com uma sensação ridícula o tempo todo que a gente está competindo uma igreja com a outra. Vocês já assistiram isso também? Eu sempre fiquei me perguntando, queridos, cara, o que será que a gente ganha tomando atitudes que fazem os nossos irmãos se sentirem menores do que a gente? Por que será que a gente fica tratando a nossa igreja, as nossas características, nossa teologia, como se fosse time de futebol? Eu acho que a resposta para essas perguntas tem muito a ver com o tema do sermão de hoje. Esse tipo de comportamento tem muito a ver com a nossa autoimagem, com a maneira como a gente se enxerga e com a maneira que a gente entende o conceito de autoestima. O nosso ego, na maioria das vezes, é o grande causador desses problemas, desses traumas, dessas feridas que a gente causa dentro da igreja do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha, por exemplo, no que o Dr. Tim Keller vai dizer sobre essa ideia da autoestima e como ela evoluiu ao longo do tempo. Olha só a análise que ele faz dessa autopercepção do seu mundo interior. Ele vai falar o seguinte: até o século XX, as culturas tradicionais sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, na sociedade ocidental de hoje, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A crença hoje é a de que pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Então, você entendeu o que ele está falando? Ele fala assim, olha, no passado, nas sociedades da antiguidade, você ter uma autoestima muito elevada era considerado um problema. Isso era maléfico. Mas hoje em dia parece que a gente vive completamente o oposto. Hoje, ter autoestima elevada é o que é. E ele continua o texto. O intrigante sobre o texto de 1 Coríntios, que nós vamos ler hoje, é que o apóstolo apresenta uma maneira de vermos a nós mesmos que é completamente diferente da abordada das culturas tradicionais e das culturas pós-modernas. Então, olha só que loucura isso aqui, irmãos. Por um lado, o Dr. Tim Keller vai falar que ter uma autoimagem depreciada é um problema. De fato, queridos, existem cicatrizes na vida terríveis de uma pessoa que pensa de si mesmo aquém do que convém. Ou seja, existem feridas profundas na vida de quem pensa de si menos do que convém, que tem uma visão de si pessimista demais, excessivamente negativa sobre si mesmo. Por outro lado, o pastor Tim Keller também fala com todas as letras que uma autoimagem diminuída também não é tão ruim assim quanto parece, não. Olha só o que ele diz. As pessoas com autoestima elevada são mais perigosas aquelas que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. Nas culturas tradicionais que favorecem a baixa autoestima, para resolver os problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. Todas essas coisas são coisas boas. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que tem que haver um consenso, tem que haver um ponto de equilíbrio, que não caia nem no extremo nem outro. A nossa visão, o nosso ego, a visão que nós temos de nós mesmos, tem que ser equilibrada, tanto em relação às partes quebradas da nossa vida, às falhas do nosso caráter, quanto também em relação às boas coisas e às boas vitórias que Deus nos dá. E é justamente essa visão equilibrada de autoestima que não vai nem além e nem aquém, que o Evangelho nos apresenta. Essa é a visão do ego transformado. E aqui o pastor Tim Keller trabalha o ego transformado de pelo menos duas maneiras. Primeiro, ele começa dizendo para nós o que é a condição natural do ego humano. Como é a nossa própria percepção da autoimagem sem a moção, sem a intervenção do Evangelho de Jesus. E depois ele apresenta para nós, então, qual que é a visão do ego, do eu, que é transformado pelo Evangelho. Ele faz um comparativo ao que nós vamos fazer aqui hoje. Então, para começar, a gente tem que ver um pouquinho do contexto também, para vocês entenderem
qual é o contexto dessa epístola de Coríntios que nós vamos ler aqui agora e por que os textos dizem o que dizem. Como vocês sabem, queridos, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita como se fosse uma carta-resposta para aquela igreja. Corinto foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo e pastoreada por ele. Mas, como todos vocês sabem, o apóstolo Paulo seguiu viagem missionária. Então, outros grandes líderes da igreja primitiva pastorearam Corinto também. E uma vez que o tempo passou e aqueles irmãos foram pastoreados, eles começaram a enfrentar uma série de problemas. Problemas de relacionamento, questões teológicas graves. E então aqueles irmãos decidem escrever para o apóstolo Paulo uma carta perguntando o que eles deveriam fazer em cada uma das situações e pedindo orientações teológicas sobre as suas dúvidas. Um dos grandes problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando, e que inclusive é tema desse texto que nós vamos ler aqui hoje, é a questão da divisão, da ausência de unidade, de comunhão verdadeira entre os irmãos. A verdade, queridos, é que a igreja de Corinto era uma igreja fortemente marcada pelas panelinhas. Haviam grupos dentro daquela igreja que tinham visões de ministério diferentes. Pessoas dentro da igreja de Corinto que tinham sido pastoreadas por líderes diferentes, grandes líderes da igreja sim, mas por líderes diferentes, com visões de ministério diferentes. E o resultado disso é que estava começando a haver racha, intriga, briguinhas dentro da igreja, entre os diferentes grupos, entre os próprios irmãos. Dá uma olhadinha comigo, por exemplo, na bronca que os coríntios vão receber do apóstolo Paulo, no capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar no slide, que está lá no slide também. Todos os textos eu transcrevi para o slide. Olha só a bronca que eles vão receber do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, a partir do verso 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, em outra palavra, briguinha de crente, né, gente? Crente brigando uns com os outros. Não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, vocês entenderam o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? O que ele está dizendo aqui é mais ou menos como se ele dissesse o seguinte, aqui tradução Henrique Bruno de Almeida, como vocês já estão acostumados, né? O que eles estão dizendo é mais ou menos o seguinte. Meus irmãos, vocês estão reclamando de divisão, de panelinha, de briga dentro da igreja. Mas será que não é exatamente por esse motivo que vocês são considerados carnais? Vocês são carnais. E vocês são carnais porque um fica dizendo, porque igreja para mim tem que ser desse jeito. E o outro diz, não, pelo contrário, igreja para mim tem que ser desse jeito. Aí o outro reclama, mas eu aprendi isso de fulano me ensinou assim, assim tem que ser. E o outro reclama, mas eu aprendi de ciclano, meu pastor me ensinou que tem que ser assim. Que é isso, irmãos? Vocês estão sendo carnais. Eu sou alguma coisa, irmãos? Na ordem do dia? Apolo é alguma coisa na ordem do dia? É Deus quem dá o crescimento. Nós só fomos servos que trabalhamos de acordo com aquilo que o Senhor concedeu para cada um. Nós temos modelos de ministério diferentes? Nós temos. Um plantou, o outro regou, o outro colheu, visões completamente diferentes. Mas ainda assim, o que planta, o que rega e o que colhe são um. Porque a glória é toda de Deus. E aí é que Paulo entra então no coração do texto que a gente está trabalhando hoje aqui. Porque ele vai argumentar que o motivo dessas briguinhas na igreja, o motivo dessas rixas entre as diferentes panelinhas, entre as divisões dos irmãos que não deveriam ser divididos, era na verdade o orgulho, a soberba. Vamos dar uma olhadinha então como que é a condição natural do ego humano? Lê comigo 1 Coríntios 4, versículo 6, está lá no slide também. 1 Coríntios 4, verso 6. Abre aspas.
Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbece em favor de um, em detrimento de outro. Em outras palavras, ninguém se torne soberbo por causa de ter aprendido de um líder, em detrimento de outro. Ninguém se orgulhe por ter uma visão de ministério assim, assim, assado, em detrimento de uma visão de ministério diferente. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo começa a trabalhar o problema das panelinhas dentro da igreja, por causa de diferentes líderes, diferentes pastores, diferentes visões de ministério. E quando ele trata desse assunto, a primeira coisa que ele faz é trabalhar a ideia do orgulho. Mas o interessante é que ele não usa a palavra hubris, que geralmente é utilizada para descrever orgulho na Bíblia. Na verdade, Paulo escolhe uma palavra raríssima no Novo Testamento, aparece pouquíssimas vezes, chamada physio, para falar de orgulho. E essa palavra é tão importante que o pastor Timothy Keller dedicou uma sessão inteira no livro dele só para explicar o significado dela. Olha só o que ele vai falar para nós. O significado da palavra physio. Ao usar a palavra physio, Paulo está tentando ensinar aos cristãos de Corinto algo especial sobre o ego humano. A palavra que ele emprega para orgulho tem o sentido literal de superinflado, inchado, destendido além do tamanho normal. É uma palavra que lembra a imagem dolorosa de um órgão distendido após receber uma enorme quantidade de ar. É uma palavra que era tirada do contexto da medicina naqueles dias. Foi-lhe bombeado tanto ar que o órgão está superinflado e prestes a explodir. Está inchado, inflamado, expandido além do seu tamanho normal, como se fosse pus. Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para isso daqui, a gente aprende duas coisas importantes sobre como é a condição natural do ego humano, sobre como nós somos de verdade. A primeira delas é que o nosso ego, ele é dolorido. Você já parou para pensar que na maior parte do tempo você nem sequer lembra que o seu pulmão existe? Ele simplesmente está lá e ele faz o trabalho dele. E você não se lembra que ele existe. Mas deixa faltar o ar na sua vida para você ver. Meu Deus, já estou com Covid, né? Aquela coisa. Não pode entupir o nariz e já acha que está com Covid. Eu tenho certeza que nessa pandemia você pegou Covid pelo menos umas 8 vezes. Sabe por que isso acontece, queridos? Porque os órgãos do nosso corpo, eles só chamam a atenção quando tem alguma coisa errada com eles, quando tem algum problema. Agora, o nosso ego, ele está sempre dolorido. E isso é uma prova de que tem alguma coisa errada com ele. O nosso ego vive chamando a atenção para si mesmo. O nosso ego vive reparando na forma como nós somos tratados. A verdade, queridos, é que a gente é dodóizinho demais. Dificilmente a gente tem convivência próxima com um grupo de pessoas sem se sentir ignorado, esnobado ou machucado em algum momento. Os nossos relacionamentos mais próximos são relacionamentos difíceis, porque o nosso ego tem um problema muito grande que precisa ser tratado. Mas o nosso ego não é só dolorido, não. Nosso ego também é problemático. E ele é problemático porque ele fica o tempo todo tentando preencher o vazio que tem dentro de si. Ele fica o tempo todo se comparando com as outras pessoas. Não é interessante que Paulo, quando escreve esse texto, ele diz que nós não devemos nos ensoberbecer em favor de um em detrimento de outro? Nós não devemos nos orgulhar de um em detrimento de outro? Queridos, isso acontece porque o nosso orgulho quase sempre está associado à comparação. Como diria o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, a raiz da infelicidade humana é a comparação. E a comparação da sua vida com a de outras pessoas. Não é exatamente assim, irmãos? Não é assim que a gente vive a nossa vida, comparando o tempo todo? Dá uma olhadinha sobre o que o C.S. Lewis vai dizer no livro Cristianismo Puro e Simples, sobre essa ideia de orgulho e da comparação que existe entre nós. Palavras do C.S. Lewis, olha só o que ele vai dizer. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em uma quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas e mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Loucura, né, irmãos?
nosso ego não presta. O nosso orgulho é o prazer que nós temos de nos sentir melhor do que os outros. E isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. A gente só sente orgulho porque a gente é mais bonito, mais bem-sucedido e mais inteligente do que as pessoas que nos cercam. E se porventura você encontrar com uma pessoa que é mais bonita, mais inteligente e mais bem-sucedida que você, aí todas as coisas que antes tinham valor para você perdem a graça, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. E você sabe por que isso acontece? Porque na verdade você não era alegre com as coisas que Deus te deu, você não era contente, você só tinha orgulho delas. E é diferente felicidade verdadeira de orgulho. Meus irmãos, eu fico impressionado quando eu vejo isso daqui, e eu penso que isso daqui acontece do mesmo jeitinho na igreja evangélica brasileira. A gente sempre está procurando coisas para se sentir melhor do que os nossos irmãos. Tem gente que olha para a sua igreja e fala assim, nossa, olha como a minha igreja é lotada de jovens, você não consegue reunir 10 na sua reunião de jovens sábado à noite. Aí outro vai olhar e falar assim, igreja lotada? É porque você não viu o nosso louvor. Nosso louvor é o melhor louvor da cidade de Anápolis inteira. E aí tem outro que olha esses dois assim e fala assim, igreja lotada? Louvorzão? Isso é porque você não conhece os nossos pregadores. Vocês nunca leram nem a metade dos livros que eu já li. Que coisa horrível, né, meus irmãos? Que coisa horrível. Às vezes eu olho para essa turma e fico pensando assim, cara, será que alguém contou para eles que a gente vai morar no mesmo céu, no mesmo lugar? Ou será que eles pensam que vai ter um bairro dos adventistas, dos batistas, dos presbiterianos, outro bairro dos assembleianos, todo mundo cercado por muro, ninguém vai comunicar com ninguém? A gente é um só povo por quem Jesus morreu. Então essa é a visão do ego natural. Agora vamos ver a visão do ego que é transformada pelo Evangelho. Lê comigo aí 1 Coríntios 4, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 4, 1 ao 3, está aí na tela também para você acompanhar. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Mordomos, né? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco me julgo. Então, olha só que coisa interessante está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo começa esse texto dizendo que ele é um ministro do Evangelho de Deus. E como ministro do Evangelho, ele tem uma missão, que é pregar a palavra. Mas nessa missão do apóstolo Paulo de ser pastor, de comunicar a verdade do Evangelho, ele não está preocupado com o que os outros vão dizer a seu respeito. Pouco me importa de ser julgado por vós, ou por qualquer outro tribunal humano, porque nem sequer eu julgo a mim mesmo. É meio doido a gente pensar nisso, mas Paulo está dizendo que ele não se importa com o que as pessoas vão pensar do seu ministério, e nem sequer se importa com o que ele pensa do seu próprio ministério. Porque não era a opinião e a aprovação dos outros que ia fazer com que ele se sentisse bem, que ia definir quem ele é. Em outras palavras, a sua identidade, quem o apóstolo Paulo era, não dependia das palminhas das pessoas e nem da sua própria aprovação. E isso aqui estoura a nossa cabeça, né, meus irmãos? Porque esse tipo de comportamento não é nem um pouco comum no nosso dia a dia. Geralmente, quando alguém não se importa com a opinião dos outros, o que eles fazem? Estou nem aí, eu me basto. Pouco me importa o que os outros pensam a meu respeito, eu me basto, sou suficiente. Então existe um comportamento de tipo assim, eu não me importo com os outros porque eu sou o cara. É um comportamento de arrogância. Mas não é isso que o texto está falando aqui para nós. Porque Paulo também não julga a si mesmo. Isso não é impressionante, queridos? Paulo foi um dos 7 homens mais importantes da história da humanidade. Judeu de judeus, discípulo de Gamaliel, o homem que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas que não era permitido aos homens ouvir. Mas ainda assim, quando Paulo faz uma descrição de si mesmo, ele se considera o pior de todos os pecadores. Nós não estamos acostumados a conhecer pessoas que sejam tão equilibradas na sua visão de si. Porque ao mesmo tempo que Paulo tem consciência das áreas quebradas do seu caráter, das falhas de caráter que ele também tem consciência das suas vitórias e tem uma estabilidade muito grande. E o equilíbrio do apóstolo Paulo nos constrange porque ele já resolveu a questão da sua identidade. Paulo sabe quem ele é em Cristo. E ele não pensa de si nem um pouquinho a mais,
nem um pouquinho a menos do que convém. O segredo do apóstolo Paulo para ter uma visão tão sóbria de si mesmo está em não relacionar as suas conquistas e os seus fracassos, a sua pessoa, quem ele é, a sua identidade. Então me permita dizer um negócio para você. Você não é as suas derrotas. Você não é as suas tragédias, as suas falhas de caráter. Mas você também não é as suas vitórias. Não são as suas conquistas e os seus fracassos que vão definir quem você é. O ego de Paulo não está inflado nem desinflado. O ego de Paulo não é dolorido nem problemático. O ego de Paulo está satisfeito em Cristo Jesus. Paulo aprendeu o que significa verdadeiramente humildade. Chegou um momento na vida de Paulo que ele já não pensa mais em si mesmo. Quando Paulo acerta e faz alguma coisa boa, ou quando ele erra e faz alguma coisa terrível, ele já não mais associa o seu desempenho a quem ele é. A questão, quer dizer, é que se você encontrar uma pessoa verdadeiramente humilde, talvez você nem sequer repare que ela é humilde. Sabe por quê? Porque a nossa visão de humildade é distorcida. Geralmente a gente considera humilde aquelas pessoas que ficam se depreciando, que se consideram insignificantes, não é verdade? Mas isso não é humildade. Quem fica reforçando a sua insignificância, na verdade, é uma pessoa obcecada por si. Encontrar uma pessoa humilde, queridos, de verdade, é encontrar uma pessoa que, ao invés de se preocupar com si mesma, se preocupa conosco e com você. Humildade não é pensar de você mesmo como se você fosse menos. Humildade é pensar menos em si mesmo. Olha que coisa maravilhosa que o Dr. Tim Keller vai falar para nós sobre a humildade. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Na verdade, eu deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou que se ama, mas sim uma pessoa que esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos seus pés. Eles simplesmente exercem a sua função. Em outras palavras, os seus dedos estão lá. Você nem sequer percebe que eles existem. Eles trabalham. A pessoa que esquece de si mesma não se sente ferida e não fica mal quando é criticada. A crítica não acaba com ela e nem lhe tira o sono e não a incomoda. Por quê? Porque a pessoa que se sente arrasada com as críticas valoriza demais o que os outros pensam. Valoriza demais a opinião alheia. Não é assim, irmãos? A gente está o tempo todo preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente, vivendo um teatrinho de falsidade nas redes sociais, atrás de curtidas e visualizações. A pessoa que se esquece de si mesma age de forma diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflado não se deixa abater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e entende como uma oportunidade de mudança. Então, como você observa, a humildade verdadeira, ela muda a maneira como você se entende, como você enxerga a si mesmo, mas também a maneira como você entende as outras pessoas ao seu redor. Você já não precisa ser aquela pessoa que precisa dos elogios, que precisa da curtida, que precisa da palavra de afirmação para ter valor. Mas, ao mesmo tempo, você pode se tornar aquela pessoa que sente gratidão quando recebe. Você já parou para pensar que a gente tem dificuldade de receber um elogio, queridos? Quando alguém chega para você e fala assim, nossa, mas como você cozinha bem? Você fala assim, imagina, que isso? De jeito nenhum. Qual a dificuldade de reconhecer e falar assim, obrigado? É verdade. Não há uma visão nem acima e nem aquém daquilo que convém. Você já pensou, minha querida irmã, em olhar para o espelho e não ficar escravizada por um ideal de beleza, de filtro de Instagram? Mas, ao mesmo tempo, você já pensou olhar para o espelho e também não sentir repulsa daquilo que você vê? Você já pensou, meu querido irmão, o seu time favorito de futebol ganhar o 2º lugar do campeonato, ser vice-campeão, e ainda assim você ficar feliz pelo campeão, porque ele foi melhor do que o seu time, porque ele foi melhor do que você? Você não gostaria de se alegrar com a vitória do seu maior adversário? Pelo mesmo motivo você fica alegre em ver o sol nascer, porque é bonito de ver, porque você testemunhou uma coisa maravilhosa.
No fim das contas, não importa quem ficou em primeiro lugar. Você fica feliz pelo primeiro colocado, como se a sua vitória fosse sua, porque você acabou de presenciar algo fantástico. O ego transformado é o contrário do ego invejoso. E aqui atenção, porque aqui vai uma definição de inveja. Inveja é a incapacidade que a gente tem de se alegrar com as conquistas, com a vitória dos outros. O invejoso não consegue sentir a alegria verdadeira pelo outro quando ele conquista alguma coisa que você queria conquistar e não conquistou. Já a pessoa que tem o ego, o eu transformado pelo Senhor Jesus, é uma pessoa que se alegra com a conquista dos outros como se fosse a sua própria conquista. Ainda que isso signifique que naquele momento ela foi melhor do que você e conquistou coisas que você sonha em conquistar, mas parece que nunca vai conseguir. O nome disso é bondade pela bondade. É o caráter pela obra de Cristo. Mais uma citação do pastor Tim Keller. Eu posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Meu trabalho não gira em torno de mim. Meu esporte não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. Isso aqui é duro, né, irmãos? A gente precisa parar de viver como se a gente fosse sendo o universo. Apreciarei as coisas pelo que são e nada mais. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim como se eu fosse mais e nem pensar em mim como se eu fosse menos. O ego transformado é simplesmente pensar menos em mim mesmo. Aqui a gente conclui a nossa palavra. Mas eu não queria que você fosse embora sem sair daqui com alguns desafios espirituais. Algumas sugestões de como você pode pegar essas coisas que você aprendeu sobre o ego transformado aqui e aplicar na sua vida quando você sair dessa porta e voltar para sua casa. Então, o primeiro desafio espiritual que eu gostaria de fazer é: fuja das divisões, das facções e do sectarismo. Irmãos, a verdade é que a gente adora uma panelinha. A gente gosta demais. A gente adora pegar um rótulo, colocar na nossa testa assim, falar o que a gente é e quais são as nossas características. Mas a gente deveria fugir de todo tipo de rixa, briguinha e divisão. Todos nós somos pecadores terríveis, irmãos. Cada denominação tem os seus próprios problemas. Mas no fundo todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos. E todos nós vamos morar no mesmo lugar, no céu que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Todos nós somos a igreja pela qual o Senhor Jesus derramou o seu sangue quando morreu. Essa percepção teológica tinha que mudar a forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Cada um de nós tem problemas, queridos. Todos nós. Analisa, por exemplo, os nossos irmãos pentecostais. Nossos irmãos pentecostais têm uma característica interessante, que é a questão do orgulho espiritual. Porque eles olham para a gente assim, quando vê os presbiterianos, e falam assim: presbiteriano? Aquele povo frio que não ora? Estou fora. Esse povo tem o Espírito Santo, não. E aí a gente encontra algumas irmãs queridas que só usam saia até no joelho, né? Mas adora levantar o joelho assim para mostrar os calos de tanto orar. Eu lembro de uma história em que eu estava participando de um almoço e eu servi um copo de Coca-Cola para uma irmã querida pentecostal. E ela fez questão de falar para assim: não, querido, eu não quero não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu fiz um voto já tem 20 anos que eu não boto uma gota de açúcar na minha boca. Então, assim, são irmãos que são tentados a ver uma espiritualidade de aparência, uma espiritualidade de espetáculo. E aí a gente que é presbiteriano, a gente olha para isso e fica dando risada no nosso coração, né? Só que a gente não se dá conta de que a gente é pior. Porque se os nossos irmãos pentecostais têm orgulho da sua espiritualidade, do tanto que ora, a gente tem orgulho do nosso conhecimento. E eu estou falando orgulho aqui porque eu estou sendo bonzinho. Porque na verdade a palavra é soberba mesmo. A verdade é que a gente se acha melhor do que os nossos irmãos pentecostais. Só porque geralmente a gente sabe um cadiquinho de Bíblia assim a mais que eles. E aí a gente fica naquele negócio assim: não, porque eu só escuto os melhores pregadores. Na minha biblioteca só tem as melhores referências. Música, então, não quero nem saber desse tipo de música aí. E aí a gente começa a sentir desprezo por tudo aquilo que cheira pentecostalismo. Mas eu vou te contar um negócio, meu irmão. Isso é pecado. Pecado. Tanto o nosso irmão pentecostal, que despreza o irmão tradicional porque acha que ele não tem o Espírito Santo, quanto o irmão tradicional,
que criticam o irmão pentecostal pela forma como ele vive a espiritualidade dele estão errados. E eles precisam se arrepender e pedir perdão para Deus. A gente precisa se arrepender e pedir perdão pelas feridas e pelas divisões que nós estamos causando na igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que a gente adora seguir aquelas páginas no Instagram assim, calvinistas de não sei o quê. E aí vira e mexe, eles postam um meme, uma piadinha, ridicularizando nossos irmãos arminianos e pentecostais. E aí a gente olha nos comentários, tem um monte de textão, de gente brigando nos comentários, se degladiando lá dentro, trocando murro por causa de curtida. Só que a gente esquece que os nossos irmãos arminianos e pentecostais têm todo o direito de pensar diferente de nós. Assim como John Wesley, um dos grandes puritanos do passado, pensava diferente de George Whitefield. E a gente adora citar a história de John Wesley e George Whitefield. A gente sabe de cor. Não, porque John Wesley era amigo de George Whitefield. E um dia perguntaram para o George Whitefield se ele ia ver o irmão arminiano dele, John Wesley, no céu. E aí o George Whitefield disse assim, não, lá de jeito nenhum, eu não vou ver ele de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o John Wesley vai estar tão perto de Deus que eu não vou ter acesso a ele. E aí a gente decora e acha bonito ficar falando isso de cor para as pessoas. Mas nas nossas vidas, a gente não se lembra que eles eram grandes amigos e parceiros de ministério pastoral. Muitas vezes a gente se sente melhor do que os nossos irmãos pentecostais e arminianos. Isso é pecado, gente. Deixa eu te falar um negócio. A treta do Twitter pode até te dar curtida. O textão do Instagram pode te ganhar uns seguidores. Mas nada disso vai promover unidade no reino de Deus. O reino de Deus é construído quando os crentes cheios do Espírito Santo se unem. Porque a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra não é contra pessoas que pensam diferente da gente. A nossa guerra é contra as forças espirituais do mal. Se a primeira aplicação foi fugir dessas divisões, desse tipo de briguinha, a segunda aplicação é promover unidade. Sabe por quê? Porque eu acredito fortemente que a gente tem que tomar uma atitude. Não basta só ficar fugindo das tretas. A gente tem que ter uma atitude mais propositiva. E isso tanto do ponto de vista da nossa igreja como instituição, mas também do ponto de vista de nós como pessoas. Eu quero que o meu ministério aqui na Central, meus irmãos, e ao longo de toda a minha vida, seja um ministério marcado pelas amizades com as igrejas irmãs. E eu gostaria de te incentivar a levar essa visão de ministério no seu coração quando você voltar para a sua igreja. Eu queria muito, esse é o meu desejo mais profundo do meu coração, que a mocidade da Igreja Presbiteriana Central fosse conhecida como uma mocidade que ama, uma mocidade que recebe com carinho, com amor cada um dos seus visitantes, que vem uma pessoa de fora, se sente abraçada, é caloroso, aquele tipo de gente que se toca quando começa o culto, olha o irmão que não conhece, diz, ô meu irmãozão, tudo bem, seja bem-vindo, vamos sair para comer com a gente no final do culto, aí na terça-feira você, ô rapaz, vamos jogar um tênis, vamos lá, sei lá, fazer uma vigília de oração. Se você não fizer isso, meu irmão, quem é que vai fazer? Essa responsabilidade não é só do seu pastor, não. Essa responsabilidade é sua. Você já pensou se entra um visitante nessa porta aqui que não conhece Jesus, que nunca ouviu a palavra de Deus? A gente passa a vida inteira reclamando que nós não temos a oportunidade de evangelizar, que nós nunca vimos ninguém se converter através da nossa vida. Mas aí de repente Deus manda um cara que não conhece Jesus para o nosso culto. E a gente deixa ele ir embora, e vai embora falando mal, porque ele viu todo mundo conversando, convidando de sair, mas ninguém foi falar com ele, convidou ele. Deixa eu te contar um negócio, Jesus comia com os pecadores, e não combinava de ir embora rápido para ninguém ver. E isso não só se aplica a gente que não é salva não, viu gente? A gente tem que construir um ministério de pontes com as nossas igrejas amigas, com os nossos irmãos da nossa denominação, de outras igrejas. Isso tem que estar no nosso DNA, fazer parte da nossa natureza, de quem nós somos. O nome disso é unidade. É o contrário do que Paulo queria tratar aqui. E por último, para a gente concluir, eu queria que você entregasse o seu julgamento para o Senhor Jesus. O único motivo pelo qual o apóstolo Paulo foi capaz de não se preocupar com o que os outros pensavam dele, ao mesmo tempo que ele também não era torturado por aquilo que ele mesmo via de si, era porque Paulo já tinha sido julgado. Todos os dias eu e você saímos de casa e a gente se põe em todo tipo de tribunais. Todos os dias as coisas que a gente fala, os comentários que a gente faz, as fotos que a gente posta e curte, são tratados como provas de acusação ou de defesa no tribunal da opinião dos outros.
E às vezes o julgamento que a gente faz sobre si mesmo é tão severo e tão grande, que muita gente pensa em tirar a vida. Porque não aguenta pensar no que acha a seu respeito. Mas eu queria te lembrar que o apóstolo Paulo não era oprimido pela visão que tinha de si, nem pela opinião dos outros. Porque o julgamento dele já tinha sido feito. O único julgamento que realmente importa, a única opinião que realmente importa, era a opinião de Deus. E Deus já tinha decretado a sentença sobre a vida dele. Justificado. Eu e você temos uma dívida de morte com Deus. Os nossos pecados são crimes contra a lei de Deus que nos levam para o inferno. E só existe uma esperança para as nossas vidas. Quando a gente se arrepender e colocar a nossa vida, confiar a nossa história nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você só vai ser livre desse fardo que você carrega da opinião dos outros. Desse peso terrível dos pensamentos da sua mente que você não quer pensar e continua voltando na sua cabeça o tempo todo. Quando você conseguir descansar, entregar o seu coração de uma vez no altar do Senhor Jesus. Se você nunca fez isso, talvez a oportunidade para isso seja hoje. Mas eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Isso é entre você e Deus. Você sabe o fardo que você tem que carregar no seu coração. Você sabe o quanto você é vulnerável ou não à opinião dos outros. E você sabe o quanto você é vulnerável à visão que você tem de si mesmo. Eu queria te desafiar a colocar isso daí no altar de Deus, agora entregar nas mãos do Senhor Jesus. Porque nós cremos que a gente já foi julgado. Cristo foi julgado no nosso lugar. E a gente tem liberdade. Como a gente cantou aqui, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos livres, perdoados, escolhidos antes da fundação do mundo. Nós somos quem Deus diz que nós nós somos. Vamos orar? Deus Santíssimo, obrigado, Pai, pelos meus irmãos amados e queridos que estão aqui. Obrigado pela Tua palavra que foi pregada. Obrigado pelo Teu servo, Tim Keller, que levantou essas discussões tão profundas e tão importantes, proveitosas para a nossa vida, para a nossa história. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor nos ajude a viver como George Whitefield e John Wesley. Que de fato, Deus, nós sejamos amigos, irmãos, verdadeiros, dos nossos irmãos que pensam diferente da gente porque são de outra tradição. Livra-nos, Deus, de nos sentirmos melhor, de achar que somos melhores do que os outros, por causa disso ou daquilo que o Senhor tem nos dado. Mas ajuda a ser verdadeiramente humilde, parar de pensar em nós mesmos. E parar de tratar as nossas igrejas, a nossa teologia e nossas coisas como se fosse um time de futebol que está competindo com o outro. Que a tua igreja em Anápolis experimente unidade verdadeira e que Satanás sofra derrota nesse lugar. Em nome de Jesus, dá vitória para a tua igreja e para o teu povo que assim se reúne. Em nome de Jesus Cristo. Amém.